Gente, eu tô com medo de começar esse episódio. Como que eu posso começar falando isso pra você? Porque eu tenho, aqui à minha frente, uma criança dermatologista. Porque quem olha pra carinha da doutora Marcela não acredita que essa menina é especialista em fotona capilar. Ela é referência quando o assunto é protocolo capilar do fotona. Só que pra piorar, pra me deixar um pouco mais nervosa, eu tenho aqui ao meu lado o Ricardo, que é o presidente da empresa. Eu tô um pouco nervosa. Quanta responsabilidade. Tá nervoso? É porque ela é brava. Ela é brava, a faxina é brava. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Gente, além de tudo, o que o Ricardo fala muito e apresenta muito a doutora Marcela para outros doutores, até mesmo aqui no evento, é que ela vende o fotona como ninguém. É isso, Ricardo? O mais importante é que quando eu conheci a ela, que foi há um ano atrás, conheci em Paris e ela tinha um sonho de montar uma clínica e tinha uma visão. E hoje acho que ela conseguir realizar um sonho é muito complicado. Todo mundo tem sonhos. Mas no Brasil, né? No mundo em geral, até nos Estados Unidos, morava nos Estados Unidos. Grande problema que eu também trabalho na área de cinema, onde são todos sonhos e nada se realiza. Todo o que me surpreendeu da doutora Marcela, que além de ter um sonho, tinha estratégia. Todo é uma pessoa extremadamente perfeccionista. Perguntei por que ela quer comprar fotona, o primeiro aparelho capilar. Ela falou, são 3 palavras, 4, porque quero ser a melhor. E eu não vou fazer nada para que não seja o melhor. Ou compro fotona ou não compro nada. E foi algo que me surpreendeu muito, porque é muito difícil. Em geral, os médicos primeiro estão pensando, quando me formo, que é algo normal. Eu quero ter minha grande clínica, mostrar minha clínica e ter a maior clínica. Muitas tecnologias, né? O primeiro, gastam muito dinheiro a vezes na clínica e deixam de gastar em tecnologia e alugam. Ela falou diferente. Vou primeiro abrir uma clínica pequena, ver e me concentrar em aparelho. Não adianta ter uma mega clínica e não ter aparelho. Então, quando ela falou isso, eu falei, esse é o tipo de médico que pode ter sucesso, porque pensa diferente. Mas além falou algo muito interessante. Eu só vou falar ser capilar. Além de falar tudo isso, ainda se especificou no capilar. Mas o problema que eu tive com ela é não vai comprar um Dynamis NX só para você capilar. O aparelho mais avançado da fotona, a última geração. Ela falou assim, eu compro o último, porque um dia eu vou precisar, além de capilar, meus pacientes vão a querer fazer outros tratamentos. Quando eu vi como ela falou, eu falei, não precisava falar nada mais, sabia que tem sucesso. Porque para ter sucesso, você precisa de seguir uma metodologia, não só de falar o que eu quero, mas de ter visão. Ela me explicou su historia, cómo se formó, estuvo con una grande médica en San Pablo, Lupa Sony, que es referencia, ha sido una de las primeras en capilar y ella trabajó con ella. Entonces falei, bom, ella tiene un foco, ella está aprendendo, está estudando. Falei, essa mulher médica não tem limite e ninguém para ela. Por que ninguém para ela? Porque ela está procurando o único que é importante, resultado no paciente. E quando você tem resultado no paciente, não precisa estar inventando a nova tecnologia, a moda. Algo que eu he falado como estou em várias empresas, e algo de lo que mais me surpreendeu foi de gente de muito padrão, muito dinheiro, que falavam, eu estou cansado, cada vez que vou a dermatologista é um aparelho novo. Quero dizer que o aparelho que usei 6 meses atrás já não funciona mais. E aí alguém me falou muito inteligente, um médico internacional que está agora cá, lo mesmo que eu fazia, vengo de ter clínicas, eu nunca
coloquei um aparelho novo em minha clínica, nem algo novo em minha clínica. Por quê? Porque se não está aprovado e não tem anos de pesquisa, eu não vou arriscar em mim. E se não vou arriscar em mim, não vou arriscar em nenhum paciente. Então, eu acho que foi o pensamento dela. E o pensamento dela, eu vou apostar ao Mersol Laser, porque eu vou abrir uma clínica de dar resultado a meus pacientes. Doutora Marcela, pelo amor de Deus. Ele contou tudo. Ele Contou tudo. Muito obrigada. Ele tá mentindo em algum ponto? Não. Por que você chega? De onde vem essa força? Primeiramente, deixa eu só explicar que a doutora Marcela é de Mato Grosso, certo? Tem a sua clínica lá. E eu quero saber de onde veio esse seu foco. É desde a faculdade? Você sempre pensou em cabelo? Você já teve algum caso na família? Nunca pensei em cabelo. Por que cabelo? Essa história realmente eu não consigo entender por que veio o cabelo na minha mente. Foi, assim, minha última opção na faculdade, não era algo que eu planejava, mas eu sabia, em qualquer coisa que eu iria escolher, eu iria para São Paulo, fazer a melhor especialização, estar do lado das melhores pessoas. Eu já tinha isso na minha cabeça. Eu fiz faculdade no Rio de Janeiro, me mudei para São Paulo, porque é onde estão os melhores profissionais. São Paulo, então tinha que estar desse lado. Eu já comecei fazendo minha especialidade muito focada. Quando eu decidi cabelo, eu pensei, não vou cortar caminho, vou fazer dermatologia. A tricologia é uma subespecialidade da dermatologia. Então, queria fazer dermatologia, não me imaginava. Claro que depois eu me apaixonei pela dermatologia também, mas quando eu me vejo dentro dos meus colegas médicos já na especialidade, ninguém sabia o que queria. Eu já era referência cabelo antes de saber algo sobre cabelo. Eu já sabia o que eu queria. Eu brinco falando, quando você quer alguma coisa, você tem que ser obcecado por aquilo. Então, quando eu conheci o Ricardo, eu nem sonhava em ter um fotono ou uma clínica ainda, assim. Na verdade, sonhava, mas era algo muito distante, não sabia que momento. Então, eu conheci o Ricardo, tive essa oportunidade e conversar com ele, ele não sabia se eu ia ter um fotono um dia. A gente teve uma troca muito legal de conversa, que ele não sabia, assim, se eu poderia ser uma cliente dele, mas na nossa conversa, ele fala, né, que viu algo a mais pelo que eu queria, e alguns meses depois foi quando eu tomei a decisão. Eu vou voltar para o Mato Grosso e eu quero ter a melhor clínica, não do Mato Grosso, do Brasil. Eu quero ter tudo o que existe de cabelo, e eu quero ter as melhores coisas, porque isso, pra mim, entregar resultado pro paciente é o mínimo que eu tenho que fazer. Agora eu entendi por que ela é convidada pra vender o fotono. Eu já comprei dela, já quero cuidar do cabelo com ela. Quando alguém se interessa pelo paciente, eu sempre teve clínicas. Fui praticamente um dos precursores de clínicas no Brasil. Sempre falava para o médico o que ela me falou uma vez. O segredo dela: faz um bom diagnóstico do paciente. Não vende para o paciente coisas que não precisa. Não, e é muito incrível, porque olha como a sua fala marcou, né? Há 1 ano e pouco atrás, como ele mesmo mencionou, você teve essa troca com ele, e hoje Sim. você tá aqui, olha... É muito louco. Foi muito rápido, porque eu abri a clínica num lugar que eu nunca morei, na verdade, que é uma cidade do lado da onde eu vim. Eu cheguei nova e dá medo. Nossa. Será que vai estar lotada? Será que não? E foi totalmente o oposto. Na verdade, a gente teve agenda lotada desde o primeiro dia. Em 6 meses eu atendi mais de 700 pacientes. Hoje a clínica tá pequena. Focado no cabelo. Focado 100%. E o atendimento, todo mundo que entra lá é muito especial. Eu sei que todo médico fala isso, mas pra mim, eu sei o nome do tio, do vô, do irmão, do casamento, de cada paciente que entra lá. Todos, eu sei todo mundo. E todo mundo da equipe sabe de todo mundo. Eu mostro o diagnóstico. Eu explico a fisiopatologia da doença, porque qualquer pessoa pode entender. Se você entende o que você tem, é muito mais fácil você tratar. Eu mostro, Você é técnico, eu explico. né, editora? Eu demoro 1h30 por consulta. E não vou diminuir isso. Eu mostro o problema, eu mostro o que ele precisa. E eu falo, às vezes eu não passo o fotono, inclusive em alguns casos, ele fala, mas
você não vai passar o Fotona, não é o melhor? Falo, é o melhor, mas no seu caso não precisa. Nem sempre o mais caro. Eu até brinco, se você quiser me dar mais dinheiro, mas não acho que o seu caso necessita. Sim, eu também faço assim com os meus clientes. Mas quando eu vendo, é porque precisa e eu sei que eu vou dar resultado. Exato. Eu não minto pro paciente, falo, ó, até aqui não vai voltar. E esses pacientes começaram a confiar tanto no meu trabalho, gostar tanto de estar dentro da clínica, eles gostam de ir na clínica, que eles queriam fazer pele comigo. Que não era o meu nicho, o meu foco. Então eu comecei com esses pacientes de cabelo a vender muito a parte de pele. Então eu não fiz propaganda pra fora, eu fiz propaganda interna. Os meus pacientes de cabelo faziam rosto. De repente, doutora, eu amo vir aqui fazer tudo com você, mas e minha mancha? Eu moro no Mato Grosso, um dos lugares mais quentes do Brasil. O grande problema lá é mancha, é melasma. A filial do sol é lá. Uma cidade que tem um poder incrível e não tinha o Skywalker. Caramba. Falei, nossa, eu trato cabelo, caiu assim... Como que eu não vou fazer esse investimento que eu sei que eu já tive retorno? Então, assim, 30 dias depois eu liguei e falei, Ricardo, uma coisa tá acontecendo aqui. E ele já, o que é? Falei, preciso de outro Fotona. Eu falei, essa menina tem problemas. Não, porque agora, o sea, eu já experimentei isso em clínicas, teve muitas clínicas em Los Angeles, em Brasil, e algo que eu sempre falo aos médicos, quando você procura resultado e dá o resultado, você, o paciente, nunca vai deixar de voltar. O médico tem muito medo de não comprar a nova tecnologia. Eu sou a inversa. Eu tenho muito medo de comprar a nova tecnologia. Que eu não sei o que a nova tecnologia vai fazer meu paciente. Sale algo que não tem FDA, eu me vou preocupar em aplicar a meu paciente se não sei o que é. Então, para mim, eu acho que tem médicos excelentes, dermatologistas principalmente, são médicos estudiosos, tem cirurgianos plásticos excelentes, mas também tem uma galera que só pensa em novo aparelho ou ganha aparelho, que muita gente É o que tá na moda, né? Ó, saiu... Fulana comprou, eu também tenho que comprar, senão eu vou ficar pra trás. E a verdade, eu As pensei... redes sociais são culpadas. O oposto. E outra coisa, eu falei... A marca nunca pode ser maior que o médico. Exatamente. É a minha conduta que faz a diferença. Ninguém chega lá e liga... Eu quero fazer o Fotona 4D. Não sei se você precisa. Vem aqui, eu preciso avaliar. Totalmente. O seu protocolo 4D é diferente do seu 4D. Eu preciso avaliar, realmente, é isso. É o que eu sempre... nas entrevistas eu tenho percebido isso, doutora. A toxina botulínica, ela tem várias marcas, tem. Mas o resultado também vem da aplicação. Claro. As tecnologias também entram nessa festa. Não adianta ter um Fotona 4D se você não é um bom aplicador, não sabe aplicar da melhor maneira. Não dá o primeiro diagnóstico, ver o que necessita e ter uma pessoa que aplique muito bem. É o que eu brinco. A Ferrari foi a Ferrari porque tinha o Ayrton Senna. Não, mas a Ferrari tem um problema. E a gente, se eu colocar qualquer pessoa pra dirigir uma Ferrari, ela não vai ser campeã. Você tem que colocar uma pessoa muito boa. Esse é o ponto de... Talvez eu entendi por que ela é speaker de venda. Não de venda, mas assim, foi algo que pra mim, depois eu parei pra perceber, mas sempre foi muito natural. Eu sempre fui muito comunicativa. Eu sempre tive... A faculdade não ensina essa... Não, desde criança. É seu isso. Muito meu, eu sempre fui muito... de gostar de escutar as histórias de todo mundo. Sempre gostei muito de idoso, porque eu gostava de escutar a história. Então isso pra mim era natural. E o Fotona entra nisso porque, outra coisa, ele falou, mas por que o Fotona? Eu falei assim, pra mim, a melhor tecnologia é o Fotona. Pra que eu vou comprar uma pior pra depois ter o Fotona? Eu vou comprar a melhor. E eu preciso de Fotona pra tratar cabelo? Não. A maioria das pessoas que tratam cabelo não tem Fotona. Mas Fotona é uma novidade, se falava que não podia fazer laser no cabelo, né? As pessoas tinham um medo, um preconceito, e na verdade hoje eu trato todas as doenças com Fotona. Então a gente vê nos estudos o tanto que tá avançado, e se existe ele entrega um bom resultado, como que se eu sou especialista em cabelo, como eu não vou ter a melhor tecnologia? E não importa que eu tô no Mato Grosso. Eu falo assim, você quer ser a referência na sua região? Não. Eu tô todo dia estudando, entregando
coisas melhores, a gente tá crescendo aos poucos. Sou muito pé no chão, mas pra ser a melhor de todas, assim. Entregar resultado. Tá explicado, né, Ricardo? Muito. Tá bem explicado, gente. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pra Mato Grosso agora, entendeu? Vai, todo mundo conhecer. O Ricardo não vai porque ele não come carne. Vai passar fome, né? Se ele for lá, na minha família... Só carne. Mas eu vou ter que ir lá. Você permite? Lógico. É porque eu Churrasco, você gosta de carne? gosto de carne. Então pode ir. Ricardo não come. Eu gosto de carne. Não, Ricardo, mas lá a carne é... você é argentino, tem carne boa também lá. Mas a do Mato Grosso é melhor. Más o menos. Acredito mais na carne brasileira que na argentina. Doutora, eu quero que você faça as considerações finais, até falando para outros doutores sobre essa especialidade capilar que o Fotona oferece. Sim. O Fotona hoje tem 3 ponteiras que entregam energias que a gente pode usar no cabelo. Hoje eu tenho as 3. Inclusive, a última que eu comprei é a ponteira Marco. É a minha ponteira favorita do Fotona. Né? Ela faz fotobiomodulação. Então, ela faz muito além de cabelo, mas também pode ser usada no cabelo. Quando a gente pensa em doenças cicatriciais, são doenças graves, ela é o que mais me dá resultado. Então, antes eu não tinha muita opção de tratar esses pacientes. Agora eu tenho. E o conselho que eu posso dar é: seja nichado, seja bom e alvo, não tenha medo de investir, porque isso é um investimento e vai voltar. Eu sei que não é barato, né? Se a gente for pensar em preço. Mas você tá levando o melhor pro seu paciente. Ele nunca mais vai querer ir em outro lugar, porque ele vai confiar em você. E se você for focado como a doutora Marcela, em 3 meses, meu amigo, você já pagou o aparelho, não é mesmo? Ela pagou menos tempo, mas não é importante o que pagou. Não, mas não é. É consequência, o que eu falo de lo que pagou, o mais importante é o que ela falou. Como ela conseguiu uma médica nova, em uma cidade nova, com uma clínica nova, conquistar. Que não é referência em estética, né? Nada, assim. Então, como conseguiu? Fazendo um excelente diagnóstico e falando a verdade para o paciente. E entendendo que é o fundamental de equipamento. Ela falou, tem muito médico que lamentavelmente é enganado por médicos que ganham aparelho ou grandes coisas que acontecem na indústria. Sim. E empiezam a comprar algo que acham, mas não dá resultado. Falou assim, se você investiu 12 años con especialidad, con cursos para ser médico, ¿cuánto gastó para tener una tecnología? Dinheiro. ¿Para cuánto dinero gastó para tener una tecnología? Y tener una tecnología que la puede tener un dentista, un médico, un esteticista, un motorista de Uber. Cualquiera la puede usar. ¿Por qué no? Si você quer ser o melhor y no tiene la tecnología, nunca va a llegar a ser o melhor. Y fue lo que ela falou. Ela podría haber empezado con una clínica muito mayor y tecnología muito peor. O tem médico que aluga un aparelho una vez por mes, alugan cualquier aparelho. Ela falou, ¿cuál es el objetivo no paciente? Un día ven un paciente, a ese paciente voy a hacer un tratamiento, al otro día cualquier otro aparelho, más quieren tener cantidad. Quiero tener mi clínica grande, 6 salas, nunca van a conquistar pacientes. Fotona, a diferencia, que tiene más de 60 años en el mercado, empresa militar, pionera mundial de láser, y fue eso lo que la vio estudiando las diferentes posibilidades que vieron en el mercado. É um laser que vai fazer a diferença, não hoje, a vida toda dela. Os filhos também lo vão poder continuar usando o mesmo aparelho. Tem gente que tem aparelho desde o ano 97 de Fotona e ainda lo continuam usando esse aparelho. Então, um aparelho que e ainda tem potências e energias inacreditáveis. Incrível. Tá vendo, né? Daqui uns 50... Não quero mais estar trabalhando, Ricardo. Você vai só... vou estar... Filha, neto, trabalhando para você. Ó, qual que é o próximo foco, então? É não trabalhar. Não, é trabalhar mais. eu tô no momento, na idade, no momento de... Eu tô com gás. É óbvio. Então eu não vou tirar o pé agora. Não, pelo amor de Deus. Eu falo, é o melhor momento da... Sabe é o momento que eu acho que eu tenho que mais trabalhar na minha vida é agora. E eu realmente tô fazendo isso. Mas tá muito bom, muito feliz mesmo. Então, tenho que agradecer ao Ricardo
Porque ele me passou a segurança disso também. Ele deu É importante, né? todas as cartas pra eu poder também aprender sobre essa máquina. Hoje ter o centro. Não adiantava eu ter o fotônico e não ter alguém pra me ensinar. Não é só ir lá, algum médico ou algum especialista te ensinar 2, 3 dias. Não, hoje ele tem o né? centro, né? Ele deu todo o apoio. Ele falou, vem aqui quantas vezes você precisar, atrás da sua equipe. Então, não é todo mundo que faz isso. Parabéns, Ricardo. No, pero algo que me sorprendió de ella, y esta es una historia muy loca. Un día estamos en un restaurante falando que ela quería comprar fotona y ela empezó a falar, eu não entendo as personas que fazem trasplante de cabelo. Fue muy interesante historia porque demora tantas horas. Quando eu não estou falando, não quero comparar uma coisa com outra, mas quando você faz fotona, e tem gente que ha melhorado até com problemas de leucemia, com problemas graves, e você vê que antes de fazer uma cirurgia, talvez pode chegar a melhorar pré-tratamento, ou após um trasplante. É muito importante continuar fotona para ajudar. Então eu falo, ter a visão de poder fazer diferença no paciente, de ser mais confortável, acho que é o que faz a diferença. Então eu falo assim, ele é médico, todo mundo pode ser médico, mas visionários, tem poucos médicos Você tem esse visionários. protocolo, então, para pacientes de oncologia? Muitos. Tô tratando muita criança, tô tratando paciente que ainda é em câncer terminal de cérebro. E o que eu mais me sinto bem e confortável e segura usando nesses pacientes é o fotona. Claro, eu converso com todos os oncologistas, eu peço estudo, eu peço respaldo, a gente trabalha em conjunto. Eu trabalho em conjunto com endócrino, com oncologista, com cardiologista. Eu não acho que eu sou a melhor do mundo. Lógico. Vamos Ninguém tentar faz nada encaixar. sozinho, né, Olha, doutora? esse caso, eu posso entrar com isso, o que você acha? Achei esse artigo, vamos tentar. Mas o fotona, pra mim, ele é o mais seguro de todos. Então, também não esperava, mas a gente tá tratando muito paciente oncológico, pós-oncológico. Gente, foi incrível o nosso bate-papo. Foi um prazer conhecer você. Obrigada. Já está marcada aqui a minha passagem para o Mato Grosso. Leva o Ricardo. Ricardo, bora? Pescar, Unos Ricardo. peixinhos, vamos a unos peixinhos na mala. Qualquer coisa. A gente pega o peixe na hora. Unos peixinhos na mala. Venga, vai, vamos, eu vou comer a cana de Tem pescado. macarrão, tem massa. Tá legal. A gente pode ir no supermercado fazer uma... Tem na academia, vou. Tem academia lá. No meio do caminho você vai encontrar uma onça, mas é normal. Obrigado. É normal. Ricardo, foi um prazer Obrigado. tê-lo aqui com a gente. Doutora, foi um Muito prazer. obrigada. Obrigado. Prazer entrevistá-lo. Gente, foi muita responsabilidade, Brasil.